Tem gente feliz aí hoje? Quem ama Jesus tem que ser feliz, né? Glória a Deus. Temos alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Amém. Sejam muito bem-vindas, tá? São respostas de oração. Nossa, sintam acolhida por todos aí. Depois eu quero que alguém vá lá dar um abraço a essas princesas de Jesus. Amém? Alguém lembra o que nós falamos há 2 cultos atrás? Alguém lembra? Amém. Ó, o Thiago tá atento ali. Então nós falamos sobre constância. E eu trouxe uma mensagem sobre Neemias, onde nós aprendemos que nós precisamos manter a constância, não desistir no primeiro obstáculo, tomar cuidado com a oposição, que muitas vezes a oposição quer nos distrair no meio do processo. Nós aprendemos que Neemias, que quem está fazendo uma grande obra, não desce, continua firme até o final. E hoje eu quero continuar um pouco, mas falar de outro personagem. Hoje eu vou falar de Simão, Pedro, né? Eu vou falar um pouco sobre esperança e fé. Amém? Então nós falamos um pouquinho de Neemias em Jerusalém. E hoje nós vamos falar da passagem de Pedro no mar da Galileia. Amém? Abre para mim aí no telão. Abre sua Bíblia aí também, Lucas 5, e nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Gente, se vocês estiverem com frio, vocês avisam? Eu estou sentindo. Liga os dois aí. Sentindo que até o glória a Deus de vocês está sendo... A hora que desligar, vocês dão glória a Deus, hein? O povo da direita ali, glória a Deus. O povo da outra direita ali, glória a Deus, né? Oi. Amém. Então vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o seu povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lança redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Até aí. Creio que todos aqui conhecem Pedro, mas Pedro é meio 880, né?
Pedro, era um homem impulsivo, mas ao mesmo tempo corajoso, estável emocionalmente, mas ao mesmo tempo humilde para reconhecer o seu erro e pedir perdão. E Pedro tinha uma característica que o fazia ainda mais especial, que era a sua fé. Pedro era um homem cheio de fé. E a primeira coisa que vai nos chamar a atenção nessa passagem, no Mar da Galileia, é que quando Jesus chega, Jesus não encontra Pedro começando algo. Jesus chega e encontra Pedro terminando um dia bem difícil, uma jornada bem difícil. Quem aqui, trabalha com vendas, é vendedor, vai entender bem isso. Quem tem comércio, que você de manhã, você está motivado, chega na empresa, hoje eu tenho uma meta do dia para fazer, eu tenho que vender X, vou fazer acontecer, e aí nada acontece. Chega o final do dia e você não vendeu nada. Assim se encontrava Pedro. E você sabe que você tem potencial, você sabe que Deus te deu ousadia para as vendas, capacidade. Pedro era um dos melhores pescadores que tinha, mas naquele dia ele não conseguiu nada. E aí, no seu final do dia ali, você até tinha outras tarefas para fazer, às vezes entrar em contato com outros clientes, fazer sua lista de amanhã, organizar sua mesa, mas você simplesmente frustrado, você só quer ir embora. Você só quer largar, tu falando, eu vou embora, que dia horrível, eu quero ir embora para minha casa, eu não vou terminar as demais tarefas que eu tenho aqui. A Bíblia diz que foi assim que Jesus encontrou Pedro. Jesus encontrou Pedro desanimado. Pedro tinha passado a noite toda pescando e não tinha pegado nada. Quantos de nós já não estivemos nessa situação? Na pele de Pedro? Ou talvez você está nesse tempo passando por isso. Então Jesus chega e Pedro está lá, já no final do seu expediente, lavando as redes, certamente chateado, porque não foi um dia como ele esperava. E se formos olhar bem, esse fato de Pedro estar ao final lavando as redes, parece apenas um detalhe, ou uma mera coincidência de Jesus chegar no exato momento que ele está fazendo o seu último serviço, que é lavar as redes. Então Jesus chega nesse exato momento, e o que nos faz entender isso aqui, que Jesus chegou no último ato. Quem entende de pesca sabe, o pescador que joga a rede, o seu último ato é lavar as redes, para que elas estejam prontas para o dia de amanhã. Pedro poderia largar as redes, falar, não, amanhã eu lavo. Ele poderia fazer como, eu estava falando como um vendedor, falando, eu não vou cumprir essas tarefas de aqui hoje não, amanhã eu resolvo isso, fecho meu computador, fecho minha agenda, vou embora. Mas Pedro não. Pedro teve um dia difícil, ele estava triste, decepcionado, mas ele cumpriu as suas tarefas. Ele lavou as redes. E eu falo que é como se você tivesse esse momento que ele estava apagado as luzes, estava indo embora para sua casa. Então naquele momento Pedro já tinha aceitado que era um dia difícil, que havia terminado o dia. Então eu falei, talvez você esteja assim na sua área da sua vida hoje. Você tem jogado rede, você tem tentado, você tem se colocado disponível, mas você não tem visto o resultado. Mas você tem um projeto, você tem uma empresa, tem o seu casamento, o ministério, e você tem lutado, você tem plantado, mas você não tem visto o resultado acontecer. Pedro, ele passou a noite toda pescando, e ele era um exímio pescador, e ele não pegou nada. Agora imagina como deve ter começado a pescaria dele, sabendo que ele era um ótimo pescador,
Certamente ele chegou lá cheio de expectativa. Vou pegar, vou jogar as redes, eu conheço o mar, eu sei aonde estão os peixes, então eu vou chegar e vou pegar peixe. Mas não. Agora imagina você começa o ano cheio de expectativas, você faz planos. Tem gente aqui que faz plano de emagrecer, não faz? Faz daí? Faz plano de emagrecer? Só que aí o diabo vem e tenta te envergonhar, te coloca desânimo para ir na academia, te coloca desânimo para fazer uma dieta. Só que aí o diabo achou que ele ia te envergonhar, mas aí Deus, pela misericórdia, te apresenta o Monjaro. Ai, glória a Deus. Amém. Monjaro é uma bênção, né, gente? É de Deus. Só não é de Deus tomar o Monjaro sem prescrição médica, né? Comprar o Monjaro em locais que são ilegais. Isso não é de Deus, isso não é bênção. Então, faça boa mordomia do templo do Senhor. Então, voltando aqui para a mensagem, nós estamos vivendo, a nossa geração, em tempo que nós realmente estamos desistindo rápido, perdemos a esperança muito rápido. E o problema é que quando perdemos a nossa esperança, nós acabamos diminuindo a nossa fé. E Provérbios 13:2 diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Eu ouso em dizer para você que o nosso maior problema não é luta. O nosso maior problema é que a gente não acredita mais como antes. Eu sinto que a fé, ela está diminuindo. A gente já não luta mais como antes. Nós não perseveramos mais como antes. Se você olhar para os casamentos, para os empresários, a gente não persevera tanto como antigamente. O nosso maior problema é que nós precisamos mais aprender com aqueles que fizeram a diferença, aqueles que deixaram legado. Nós temos buscado muito na internet, nos coaches, mas os maiores coaches estão aqui. Eles não deixam a gente desistir. Jesus não deixa você desistir. Jesus é o caminho, é o nosso socorro presente, o nosso momento de angústia, meus irmãos. Ele consegue arrancar um sorriso no meio de uma tristeza do nosso rosto. Então eu quero te dizer, se você está se sentindo como Pedro naquele dia, se você já se sentiu como Pedro, você só precisa entender que você precisa aprender algo com ele. Pedro, mesmo frustrado, mesmo desanimado, ele decidiu cumprir todas as tarefas do seu dia. Diga assim comigo: eu preciso cumprir todas as tarefas do meu dia. Eu preciso cumprir todas as tarefas do meu dia. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi pescar e não pegou nada, voltou de mãos vazias, e no final ainda lavou as. Então isso quer dizer que mesmo frustrado, Pedro cumpriu todas as suas obrigações, tarefas. Eu quero declarar sobre a sua vida: as frustrações não vão roubar as suas obrigações. Você não vai deixar mais de cumprir as suas obrigações por conta de uma frustração que Satanás, que o inimigo tem tentado colocar na tua vida para te parar. Aleluia. Quero declarar sobre a vida dos pais aqui.
Pai, você não vai chegar mais na sua casa e vai deixar a frustração roubar o seu tempo precioso com os seus filhos. Em nome de Jesus. Vou falar algo aqui, pode? Esposa, não deixe a frustração roubar o seu tempo com seu marido de oração. Amém? Não deixe as suas frustrações, a dor de cabeça, o estresse roubar o seu tempo de orar com seu marido, em nome de Jesus. Amém? Sabe o que o Pedro nos ensina aqui sobre frustração? E a frustração não pode fazer a gente perder a nossa disciplina. Diga assim com autoridade: eu preciso ter disciplina. Eu preciso ter disciplina. Eu preciso ter disciplina para ter horário para ler a Bíblia. Diga: eu preciso ter horário para ler a Bíblia. Eu preciso ter disciplina para colocar limite no meu tempo que eu fico na rede social. Diga, eu preciso colocar disciplina no tempo que eu fico perdendo em rede social. Eu preciso ter disciplina de arrumar um horário para cuidar da minha família, para cuidar da minha casa. Eu preciso ter disciplina para cuidar de mim. Eu preciso ter disciplina para continuar tendo fé até que o resultado venha. Peça ao Senhor: Senhor, me dá disciplina. Senhor, me dá disciplina para acordar no horário certo, para acordar e dedicar o meu primeiro minuto ao Senhor. Senhor, me dá disciplina para abrir a Bíblia e ler. Senhor, me dá disciplina para cuidar da minha esposa. Oh, essa que Ele te dá. Pedro, mesmo sem o resultado esperado naquele dia, mesmo cansado, mesmo decepcionado, e ele terminou aquilo que precisava ser feito. Ele cumpriu todas as etapas, ele foi para o mar, ele não pegou nada, mas ele voltou, pegou suas redes e ia lavar para guardar, porque amanhã é um novo dia. Eu creio que ele estava triste, desanimado, mas eu creio que ele não ficava reclamando. O nosso grande problema da nossa geração, a gente reclama de tudo. Nada é bom. Meu casamento não é bom. O meu trabalho não é bom. A roupa que eu tenho não é boa. O carro que eu tenho não é bom. A gente precisa ser grato ao Senhor. Quantos aqui agradecem? Senhor, obrigado pelo meu respirar pela manhã. Quase ninguém. Falo com autoridade. Que serve para mim também, às vezes eu esqueço. Nós precisamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado pelo meu respirar. Senhor, obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha família. Obrigado pelas minhas lutas, porque eu sei que eu estou aprendendo mais. Obrigado pelas crises, porque eu sei que o Senhor vai se revelar no meio delas, e eu vou crescer e vou dar a volta por cima. E eu vou gerar um grande testemunho que vai edificar. Ei, olha que você pode estar cansado. No dia de hoje, às vezes você entrou aqui esgotado, esgotada, cansada mesmo, frustrado mesmo. Você pode: pastor, eu não estou vendo resultado, eu não vejo resultado nenhum nas coisas que eu estou fazendo. Mas meu irmão, minha irmã, não abandone as pequenas responsabilidades que o Senhor colocou nas suas mãos no dia de hoje.
Eu não sei o que Ele colocou, se é um trabalho, se é um casamento, se é filho, se é neto, se é ministério. Mas não despreze as pequenas coisas que o Senhor tem colocado na sua vida. Se é um projeto pequenininho, se é um sonho, se é uma vontade de aprender algo. Porque foi enquanto Pedro estava sendo fiel no fim de um dia difícil. Foi quando Pedro estava sendo fiel no fim de um dia ruim que Jesus apareceu. Foi naquele momento de dor de Pedro, um dia ruim, um dia frustrante, que Jesus apareceu para ele. O milagre, quando chegou, não encontrou Pedro desistindo. O milagre encontrou Pedro sendo responsável. Em nome de Jesus, seja responsável. Faça a tua parte. Nós pedimos ao Senhor: Senhor, faça milagres na minha vida. Mas nós não estamos fazendo boa mordomia daquilo que Ele já nos entregou. Nós não estamos sendo nem grato nem responsável naquilo que o Senhor entregou. Então seja responsável. Seja responsável, porque Jesus sempre chega. Ele sempre chega. Então Jesus chega e Pedro está no final ali, lavando as redes. Certamente foi falado, desanimado, não tinha mais força, não tinha pegado nada. E é interessante analisar, presbítero aí que tem um conhecimento muito bíblico, por que Jesus só chegou no fim? Jesus só chegou no fim para mostrar para Pedro, para mostrar para mim e para mostrar para você, que é justamente quando nós chegamos no nosso limite, Ele chega, Ele entra em cena, Ele traz o milagre, Ele traz a esperança, Ele traz a força que você não tem. Você pensou que ia desistir, você pensou que ia parar. Oh, Jesus! E quando Jesus ele entra em cena, é como se fosse um filme. Parecia que ia terminar na cena de terror, mas quando Jesus chega, a cena final sempre é a glória do Deus Pai se manifestando. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vamos para as águas mais profundas agora. Aí você imagina a cena. Pedro passou a noite toda lá. Pedro deve ter pensado: mas Jesus, com todo respeito, mestre, mas quem entende de pesca é eu. Eu conheço aquele mar, eu estou nele todo dia. Todo respeito, mestre, o senhor é carpinteiro, o pescador que é eu. Mas a palavra diz que, eu creio que é uma das frases mais lindas, presbítero, que tem na Bíblia. Mesmo, eu imagino tendo esses pensamentos, Pedro diz assim: mas, porque és tu quem está dizendo isto, lançarei as redes. Pedro não obedeceu a Jesus porque fazia sentido. Pedro obedeceu porque Pedro reconheceu quem estava falando. Aleluia. Pedro colocou a voz de Jesus acima da sua própria experiência.
Será qual é o nosso problema? Eu sei qual é o nosso problema. Todas as vezes que nós somos confrontados, nós colocamos o nosso conhecimento acima da voz de Deus. Toda vez que nós não queremos que não seja do nosso jeito, eu já fiz isso, eu quebrei um negócio. O Senhor falou, olha, falou para a pastora, não abre, e eu tinha certeza. Não, eu domino essa praia aí. Eu sei tudo de restaurante, está tudo pronto lá. Resultado, meu conhecimento é pequenininho perto da voz do Senhor. Eu estou adiantando aqui, porque eu quero hoje terminar no tempo. Eu quero fazer uma pergunta para todos agora. Quero que você me responda com sinceridade. Quem tinha mais experiência naquele mar? Pedro ou Jesus? Pedro. Quem entendia de pesca? Quem era o pescador? Pedro. Então por que Pedro resolveu obedecer? Porque Pedro entendeu uma coisa: quem criou os peixes conhecia o mar melhor do que o pescador. Quem criou os peixes sabia exatamente aonde eles estavam. Não se preocupe, Deus conhece você. Se Ele te colocou nesse lugar, é porque Ele vai frutificar, Ele vai te honrar nesse lugar. E se Ele querer te tirar, vai! Escuta a voz dEle. Deixa tudo para trás e o segue. Não se apegue às coisas desse mundo. Pedro foi convidado por Jesus para voltar no mesmo lugar do seu fracasso. Há 2 anos atrás, 2 anos, nós fomos na Bélgica a primeira vez, em Bruxelas, foi, né? Eu vivi 5 anos fora do país. E por 3 vezes eu fui deportado. E toda vez que eu fui deportado, eu ganhava uma carta de expulsão. Ficava preso ali alguns dias, né, vida de imigrante. E na 3ª vez eu fiquei 120 dias. Até ser libertado e retornar para o Brasil. E aí voltei para o Brasil. E aí a minha vida, conheci a minha princesa. Depois de 8 anos... me converti, aceitei Jesus, aceitei o chamado de caminhar com ela, pastoreamos junto, e aí eu recebo um convite, o primeiro convite da minha vida, para pregar fora da nossa igreja, uma igreja pequenininha que nós tínhamos lá. O primeiro convite que eu recebo para pregar, não foi aqui em Rio Preto, não foi no estado de São Paulo, foi no estado do Brasil, foi exatamente no mesmo bairro, na mesma cidade, aonde eu fui mais machucado e mais humilhado. O Senhor me levou em Bruxelas, na Bélgica, no mesmo bairro, aonde tem lá o presídio, eu fiquei 120 dias, tem uma igreja pertinho lá, para falar da palavra dEle. Ele faz coisas que nós jamais imaginaríamos que pode acontecer. Ele faz. Tem muitos aqui improváveis hoje. Tem muitos aqui improváveis que o Senhor vai levantar. O Senhor vai te levantar. Só toma posse, toma posicionamento. Aumente a esperança, aumente a fé. E mantenha o foco no objetivo. E seja grato aonde Ele te colocou. Seja
Seja grato nesse casamento, seja grato nesse trabalho, seja grato nessa empresa, seja grato com o teu carro, seja grato com tua casa. Pedro foi convidado por Jesus para voltar no lugar do seu fracasso. Se você não entendeu ainda, eu vou melhorar um pouquinho. Era a mesma água, a mesma rede, o mesmo barco. Só havia uma diferença dessa vez. Agora Jesus estava no barco com Pedro. Se coloque de pé. Você, de coração, aumente as suas expectativas no Senhor, aumente as suas expectativas em Jesus, aumente as expectativas nele, porque foi assim que eu me tornei apaixonado por Jesus. Eu era um cara que, para mim, tanto fazia ir para a igreja, não ir, eu ia sentir um arrepio, eu gostava, mas foi aumentando as minhas expectativas, foi diminuindo as expectativas em pastores, foi diminuindo as expectativas em pastoras, em profetas, e aumentando no Senhor, e eu me apaixonei por Ele. Então, de coração, não crie expectativa nenhuma em mim, na pastora, no louvor, mas eu te peço, crie expectativas em Jesus nesse momento. Peça para Ele aumentar a sua fé, peça para Ele aumentar a sua esperança. Eu quero profetizar algo na sua vida aqui hoje. Aquilo que parecia perdido, Deus vai restaurar. Eu não sei qual o barco da sua vida que você se encontra talvez perdido, desanimado. Se é o seu casamento, se é a sua empresa, se é o teu ministério, ou se é a sua fé que se diminuiu e está quase acabando. Mas eu vim anunciar uma palavra do céu para você hoje. Jesus vai entrar no seu barco e o fracasso não será o seu fim. Eu vou profetizar, eu vou ser ousado. A empresa não vai fechar, o casamento não vai acabar, o filho não vai se perder, as drogas não vai vencer. O seu ministério vai se levantar sim. O teu casamento é um sucesso. Você é apaixonado pela sua esposa, a sua esposa é apaixonada por você. Vocês viverão dias inesquecíveis no Senhor. Eu profetizo, vocês vão buscar o Senhor junto, vocês vão orar junto, vocês vão fazer devocional junto. Você não volta para sua casa mais sem cumprir todas as suas obrigações, todas as suas tarefas que o Senhor colocou nas suas mãos. Hoje, quando nós nos posicionamos com aquilo que o Senhor nos deu hoje, nós estamos passando o recado pelo Papai do céu. Eu estou posicionado, eu estou grato, mas eu estou pronto para algo maior. Vocês viverão o extraordinário do Senhor. A igreja viva vai viver o extraordinário do Senhor. Nós teremos a graça dele, alcançando os nossos familiares, os nossos filhos. Nós teremos nossos filhos adorando ao Senhor, profetizando, curando, derramando unção. Oh Senhor, aviva do Senhor, aviva do Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Eu estou firme em profetizar na tua vida, porque onde Jesus entra, onde Jesus entra, onde Jesus é convidado,
Convide a Jesus com a sua adoração. Convide Jesus liberando perdão. Convide Jesus reconhecendo os seus erros, reconhecendo as suas falhas. Porque aonde Jesus entra, a esperança volta, a força volta, e um milagre da multiplicação acontece. Aleluia! Jesus está te dizendo nessa noite: se você for ousada, se você for ousado, se você tiver fé, Jesus está dizendo: volte a lançar as redes. Jesus está mandando você lançar as redes novamente. Quem mandou você parar? Volte para o Enche esse coração de fé. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Enche esse coração de esperança. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Nessa mesma atmosfera, eu quero que você feche os teus olhos assim. Eu quero que você convide Jesus agora. Do teu jeitinho, fala: Jesus, vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Chega mais perto de mim, Jesus. Vem, Jesus. Chega mais perto de mim, Jesus. Vem, Jesus. Entra no meu barco, Jesus. Jesus, toma o controle do meu casamento, Jesus. Jesus, toma o controle das minhas finanças, Jesus. Toma o controle da minha empresa, Jesus. Jesus, toma o controle da minha mente, Jesus. Jesus, aumente a minha fé, Jesus. Oh, Jesus, eu quero ser apaixonado por você. Jesus, eu quero amar você. Jesus, eu quero ter livre acesso. Eu quero ter livre acesso, Jesus. Diga. Eu sei que às vezes você talvez nunca fez isso, mas eu quero que você refala assim comigo: Jesus, obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício por mim na cruz. Declara o seu amor, fala: Jesus, eu te amo, Jesus. Oh, meu bom amigo, meu amigo.
você diga: eu hoje já não tenho mais forças. Ei, Pedro também não tinha, mas dessa vez Jesus está no barco. Então eu quero te pedir algo aqui hoje. Se você sente que em alguma área da sua vida você está desanimado e pensando em desistir, eu quero que você saia do seu lugar. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos apresentar você ao Senhor. Nós vamos orar por você. Nós vamos declarar na sua vida. Nós vamos profetizar na sua vida. Venha, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você. Nós queremos interceder por você. Nós queremos chamar a atenção de Jesus para Ele entrar no seu barco. Saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Na sua vida hoje, que você não vai embora guardando as redes, você vai embora segurando novamente aquilo que Deus colocou em suas mãos, porque quem começou a boa obra em você, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Ele é fiel para cumprir. Eu quero que você que está aqui na frente, aumente as suas expectativas. Você que está aí no fundo, aumenta as suas expectativas. Clame ao Senhor nesse louvor, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Nós podemos cantar aquele louvor, se vocês conseguirem trazer, que fala: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Eu quero que você clame no seu lugar, diga: vem Jesus, diga: vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus.
aqui. Deixa Deus te usar agora. Libera a bênção na vida dela. Diga pra ela, libera a bênção. Abraça uma pessoa aí, abraça alguém aí. Se você não sabe o que falar, fala: Jesus, ministra sobre mim agora que eu tenho que prazer. Abraça alguém aí. Empresta os seus braços para Jesus amar essa pessoa. Empresta os seus braços para Jesus amar essa pessoa. Empresta os seus adoração é para Jesus. Isso é para Jesus, igreja. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Celebre ao Senhor, aplauda ao Senhor. Se é para Ele, é mais forte. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então vamos orar para agradecer por esse culto, cheio da presença dEle. Eu vi o Senhor curando muitas pessoas aqui. Pessoas que ainda não tinham sentido o amor de Jesus. Fazia muito tempo que você não sentiu o amor de Jesus. E hoje você sentiu novamente o amor dEle. Eu profetizo que esse amor não se afastará mais de você. Glória a Deus. Pai, nós só podemos te agradecer, Senhor, por esse culto, por essa doce presença. Muito obrigado, Jesus, por entrar na nossa vida. Muito obrigado, Deus, por enviar o seu único filho por morrer por nós e tomar com si todos os nossos pecados. Senhor, que essa palavra tenha entrado aos ouvidos dos seus filhos, Pai. E que eles possam, Pai, provar do melhor que o Senhor tem para eles aqui na terra, Senhor. Senhor, aumenta a fé deles. Aumenta a constância deles. Enche eles de esperança, Senhor. Nós queremos, Pai, já domingo que vem, ouvir testemunhos aqui de fé que moveu montanhas, de fé que curou, de fé que o faturamento da semana foi maior que o do mês, de fé de proposta nova de emprego. Senhor, eu sei que o Senhor me dá autoridade de profetizar. Mulheres que não conseguiam gerar, vão gerar. Em nome de Jesus, Pai. Estenda suas mãos para cá, nós vamos agradecer ao Senhor. Pai, abençoa os teus filhos e filhas, Pai. Que o retorno deles para casa, Pai, seja cheio de alegria. Pai, que eles saiam daqui
não só cheios, mas transbordantes. E onde eles passarem, Pai, as pessoas sintam a sua doce presença. Aonde eles chegarem, as pessoas vão entender: Jesus está no barco dele. Olha como ele está sorrindo, olha como ele é grato, olha como ele está agradecendo. Está passando na prova e está agradecendo. Está ruim, mas está rindo. É isso que o Senhor quer para você. O Senhor quer gratidão no seu coração. Ele quer se revelar por você e através de você. Deus abençoe a sua semana. Agora nós temos aquele momento precioso, onde eu peço a ajuda desses varão da igreja, da gente se juntar, aquela cavalaria de homens fortes, puxar aquelas mesas lá, montar um monte de mesa, porque eu sempre falo, aqui na Viva, você tem o seu lugar, a mesa. Temos a nossa cantina, qual que é o... Meu Deus, meu Deus, tem pastel também? Ah, hoje não. Tem pastel também? Gente, Deus abençoe vocês. É uma honra para nós, uma alegria pastorear você que está aqui fisicamente, você que está online. Nós somos gratos demais pela vida de vocês. Se algum de vocês precisar de uma oração por algo específico, os nossos time aqui de soldados e guerreiros estão à disposição por orar pela tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Boa semana! Amém.